Pai do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, aqui estamos mais uma vez para falar da palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de contar um pouco sobre uma das parábolas que Jesus contou, que tem por título do Filho Pródigo. Parábola do Filho Pródigo. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou tudo os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou em um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si, que disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Pois bem, gostaria de destacar 2 itens importantes desta palavra que aqui nós lemos. Jesus, para ele começar a contar esta parábola, apesar de que nós temos poucos minutos para poder falar, mas eu vou tentar resumir o máximo dessa parábola para a gente poder ter tempo, para não ficar muito cansativo. E aqui então, como que surgiu esta parábola? Esta parábola surgiu foi através de uns escribas e fariseus que ali encontravam em volta de Jesus. Quando Jesus ele começou a falar sobre essa parábola, ele começa no versículo 11, mas no versículo 1 vai dizer assim, do capítulo 15 de Lucas: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ali, Jesus ele começou a contar, foi depois da ovelha perdida e da dracma perdida, que foi dar essa última, essa última parábola, ela foi entrar em sequência que Jesus contou, ele aproveitando contou esta última parábola deste capítulo 15, do seu versículo 1 em diante, ele vai contar esta parábola, que é onde vai terminar no versículo 32, começa no versículo 11 e termina no versículo 32. Pois bem, Jesus aqui ele começa então a contar esta parábola porque os fariseus ali que estavam em sua volta, né, e os publicanos, no caso, e os escribas, ali julgava, né, que Jesus Cristo não poderia estar no meio daqueles homens pecadores. E Jesus ele vai destacar, né, no meio do teu povo, no meio da tua multidão, esta parábola, e vai contar esta parábola. Jesus vai dizer que tinha um homem que tinha 2 filhos, um
mais velho e um mais moço, ou seja, o primogênito e o mais novo. Mas o mais novo vai fazer o seguinte, vai pedir parte daquilo que te pertencia ao seu pai. Só que quando Jesus começa a contar, aqueles povos que ali estavam sabia que não podia existir jovem que viesse que viesse pedir parte da tua herança ao seu pai enquanto seu pai era vivo. Ou seja, ninguém podia pedir herança a seu pai enquanto estava com vida. E Jesus ali ele fala que aquele jovem ele pede e o seu pai não nega, o seu pai dá parte. Só que tem o seguinte, a Bíblia é muito clara em dizer que para o primogênito mais velho ele receberia parte dobrada, né? No caso, 2 vezes mais do que o outro que seria mais novo. E assim aquele moço ele fez, porque ele via que aquele seu filho pedia, mas ele não hesitou, ele deu a si mesmo, sabendo que seria uma ofensa daquele jovem. Praticamente aquele jovem estava dizendo assim, olha meu pai, eu quero que você morra, porque na lei, querido, a Bíblia ela é muito clara em dizer que o filho só teria parte da herança do pai quando o pai morresse. E não podia pedir essa parte enquanto o pai estava vivo. Pois bem, Jesus ali ele começa a contar, dizendo para aqueles homens daquela época a situação que ali aquele jovem se encontrava agora, pegando parte e saindo para uma terra dissolutamente e gastou todos os seus bens, gastou com os seus colegas, com as meretrizes, né? E ali então gastou todo o seu dinheiro. E a Bíblia vai dizer que então, de repente, aquela terra e aquele local onde aquele jovem está vai começar a padecer de tal maneira que vai ter fome naquele local. E aquele jovem, por ele ter gastado dinheiro, ele vai passar por uma situação difícil. E a Bíblia vai dizer que então ele sai em procura de trabalho, e o único trabalho que ele encontra ele vai trabalhar, mas neste trabalho é desonroso para o judeu cuidar de porcos. E ali aquele jovem vai cuidar. E a Bíblia vai dizer no seu versículo, no seu versículo 17, vai dizer, então aquele jovem vai cair em si, ele vai ver que naquele momento que ele vai sentir fome, ele vai ter a vontade de comer até mesmo as alfarrobas, né, que aqueles porcos comiam, e ele vai desejar a se alimentar. E ele vai lembrar que os trabalhadores do seu pai têm muita fartura de alimento, e ele ali perecendo. Ele então começa a entender que o que ele fez foi totalmente errado. Ele acreditava até mesmo que o seu pai jamais iria abraçá-lo. Ele não acreditava que seu pai iria receber ele com o braço aberto, mas ele estava enganado. Ele estava totalmente enganado, que a história aqui nos dá ao entender que logo após que seu filho saiu, o seu pai todos os dias ia naquele local procurando ver o seu filho. Tanto é que a Bíblia diz que, de repente, quando o seu filho vai em direção à sua casa, a quem ele vê de longe? O seu pai. E o seu pai ali vê o seu filho. Pois bem, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, este pai é Deus que está de braço aberto, esperando, aguardando a volta daquele que um dia saiu
e mesmo que tenha saído, mas o Senhor está de braço aberto para perdoar, para receber de volta aquele que tinha largado a tua casa. Ou seja, Jesus ali estava mostrando para os escribas, para os fariseus, para aqueles homens daquela época, que ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim para perdoar, para receber aqueles que se encontram nessa situação. E a Bíblia ainda vai dizer que não vai dar tempo de eu falar sobre a respeito do seu irmão mais velho, mas eu gostaria de dar só uma pincelada para falar sobre este acontecimento. A Bíblia vai dizer que foi feito uma festa, e quando este jovem vai chegando, vai se aproximando, o seu pai abraça aquele jovem, e no seu momento que abraça, o seu pai pede, né, os seus trabalhadores da sua casa para poder dar um banho e trocar de roupa, ou seja, tirar o maltrapilho e botar uma veste nova. Ou seja, aquela veste é uma veste de só é colocado no dia especial. Ele voltou a receber a sua veste, né? Uma roupa especial para um momento especial. É assim que Deus faz com teu filho que volte para a tua casa. E o anel, a Bíblia diz que quando ali no momento aquele jovem, ele pede ao seu pai parte, ele ali então está quebrando uma aliança, porque o seu pai ainda está vivo. E então naquele momento, agora ele quebra a aliança, mas o seu pai fala para o seu servo: traga o anel para pôr em seu dedo. Ou seja, eu estou fazendo uma nova aliança. Ainda que ele tinha quebrado a aliança comigo, eu volto a fazer uma nova aliança. Aliança significa uma aliança para com Deus, e daquela mesma forma ele estava fazendo um novo pacto para com teu filho. E sandália para os teus pés. Sabemos que os escravos em sua época não usavam, né, calçar os seus pés. Só quem calçava os seus pés eram os filhos do rei príncipe, né? E então este jovem, ali no momento, agora o Senhor pegou e pediu para o seu servo trazer sandália e pôr nos seus pés. Sandália, as sandálias era sinônimo de senhorio, né? Ou seja, somente os senhores, né, e os filhos dos senhores era calçado, né? Enquanto o pai ali então fazia todo este procedimento acontecendo na vida do teu filho, abraçando, e agora o mais velho, chegando do campo, vai encontrar aquela festa, né? E ele não vai entender. E ele vira e fala, fica tão chateado lá fora, e ele fala, perguntando a um servo, o que é isso? E aquele servo vai e fala, isso aí é o seu pai, que quando o teu irmão chegou, mandou matar o cevado e fazer esta festa. Ou seja, o seu pai estava com o coração alegre, né, para receber aquele que estava, né, muito longe. Ele disse até mesmo que o seu filho estava morto e agora, né, voltou à vida, estava, né, nesta situação, desta forma, e ele ali estava recebendo novamente, mas o teu irmão mais velho guardava a ira, guardava o rancor, né, e ele disse, ó pai, desde quando eu estou aqui, nunca, né, fiz algo para te contrariar, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com meus colegas, com meus amigos. E o seu pai respondeu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, você pode comer, pode fazer a sua festa, pode gastar. Mas ele até então, ele provavelmente, ele estava com o coração ferido, aquele jovem que
no caso era o mais velho, ele não quis aceitar, ele não quis receber, né, o seu irmão novamente naquela casa. Ele achou um desaforo, e Jesus está dando esta palavra em relação a esta parábola, mostrando as diferenças, né? Aquele jovem, ele poderia até mesmo entender de forma que seria deste jeito que ele estava achando que não poderia ser, mas quem sabe é o nosso Pai, o nosso Deus, que está de braço aberto para nos perdoar, qual for ou qual seja, né, o seu momento que você pecou. E Jesus ali mostrava para os fariseus, para os escribas, que ele está pronto para perdoar. Amém? Deus o abençoe.